Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Se tem um assunto que tem uma importância que dispensa apresentações, ou deveria, é o nosso tema desta semana. Todo mundo sabe da importância que a água tem em nossas vidas, no desenvolvimento de uma sociedade e também da economia. O Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo. São quase 12% de tudo que existe no planeta. Mas neste momento, sofremos com uma falta de chuvas, até onde se sabe, inédita em nossa história. Essa estiagem fora de época revela dramaticamente uma grande contradição entre a abundância do recurso natural no país e a escassez da água em áreas urbanas. A água é um dos mais importantes bens do chamado capital natural. E o programa que leva este nome, o nosso, não poderia deixar de aproveitar esse momento que é dramático, sim, para falar principalmente de aspectos de sua gestão, das questões culturais relacionadas e dos desafios para melhorarmos nossa relação com este precioso bem. Para falar sobre isso, recebemos a jornalista Maria Luísa Ribeiro, que é coordenadora da Rede das Águas, projeto da SOS Mata Atlântica. Recebemos também o Dr. Benedito Braga, PhD em Recursos Hídricos pela Stanford University e presidente do World Water Council, que é o Conselho Mundial da Água. Prazer tê-los com a gente aqui no Capital Natural. Eu queria, antes de qualquer coisa, saber de vocês uma definição sucinta. O que seria uma boa gestão dos nossos recursos hídricos, hein, Malu? A sustentabilidade e o uso racional. Como é que você classifica isso? Como é que você conceitua isso? A gente precisa usar só o que é necessário, né? E nós temos uma falsa cultura, uma falsa ideia de abundância. Isso faz com que a gente se relacione com a água. No Brasil é muito difícil falar em uso sustentável, em uso econômico da água, porque a água está ligada à nossa cultura, à nossa essência, à espiritualidade, ao lazer, né? E então é difícil dizer para um brasileiro poupar e economizar água. A gente tem na nossa memória, na cultura, banhos de rio, banho de cachoeira, brincar com a mangueira em casa, tomar banho, cantar no chuveiro, isso tudo faz parte da nossa cultura. Então é preciso agora rever comportamentos e ter a noção de que se a água não é um tema estratégico na agenda política do país, é porque a sociedade ainda não a elegeu. A gente costuma dizer na SOS Mata Atlântica que vontade política não se dá por demanda espontânea, e sim por pressão da sociedade. Então a sociedade precisa exigir respeito à água, investimento em saneamento básico, como exige educação, saúde, trabalho e outras coisas. Benedito, e o seu conceito de uma boa gestão? Olha, uma boa gestão é aquela que reconhece que a água, como você disse na introdução, é um capital econômico. Inclusive com valor econômico. Com valor econômico. Então, quando nós tivermos esse entendimento de que a água é um capital de valor econômico, nós vamos poder fazer uma gestão eficiente, eficaz, porque as relações humanas, na linha da racionalidade, do uso eficiente, elas estão muito ligadas com a economia, não é? Então, só quando isso acontecer é que nós vamos ter uma boa gestão. Hoje no Brasil nós temos um aparato institucional maravilhoso. Nós somos referência para o mundo. Nós temos leis, instituições. Entretanto, nós vivemos cheio de problema, como foi anunciado aqui. Nós estamos no meio de uma crise de água no Nordeste há 3 anos, agora aqui em São Paulo, né? E tudo isso acontece por quê? Porque nós temos que dar essa conotação de valor econômico e aí sim as pessoas comuns vão dar importância a ela. Era exatamente isso que eu iria perguntar. Vou retomar com a Malu, depois para ouvir o Benedito. Dá para gerir um recurso que depende das condições ambientais, que depende do clima, que não é exatamente uma planilha de Excel, não é? Sobretudo hoje em dia. Por exemplo, agora a gente está realmente com a escassez de água, por exemplo, aqui no Sudeste. No Norte do país está enfrentando inundações decorrentes de outras situações. Fica aí um contraste absolutamente implacável diante dos nossos olhos. Mas a pergunta persiste. Dá para gerenciar este tipo de recurso tão, digamos assim, precioso, tanto quanto delicado, Malu? Dá. Dá, e a gente precisa colocar isso como uma prioridade.
Você veja que a água é o recurso natural que mais representa, mais reflete os impactos do clima, né? Quer seja pela falta ou pelo excesso. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, e nas principais metrópoles do país, quando chove muito tem inundações, tem enchentes, e a gente tem problemas de doenças, de veiculação hídrica. Mais de 70% das ocupações, das internações dos leitos hospitalares no Brasil são decorrentes do contato com a água contaminada. E é aí que a população precisa e deve agir efetivamente. A gente aprendeu a usar, está aprendendo a usar Código de Defesa do Consumidor, a exigir qualidade em produtos, mas a gente não consegue dar credibilidade e confiança, por exemplo, para a água que a gente bebe. O brasileiro, embora pague pelos serviços de saneamento, pela água tratada, pelo esgoto que lança, que deveria ser tratado, não confia mais nas empresas de saneamento e compra água engarrafada, água mineralizada, industrializada, ou seja, já vive no uso da água como uma commodity e não percebe que essa água tem valor econômico e que é essencial à vida. A água não chega magicamente da torneira, ela veio de algum manancial, passou por todo um ciclo de tratamento que embute nisso custo e uma responsabilidade no uso. É isso que a gente tem que aprender. Quero ouvir também o Benedito falar mais sobre esse valor econômico, Benedito. Olha, por exemplo, o Brasil criou, dentro desse conceito de uma gestão participativa, os comitês de bacias hidrográficas. O que é um comitê? Um comitê é um parlamento onde nós temos elementos do governo, federal, estadual, municipal, organizações não governamentais, usuários de água, setor privado, academia, etc. Ou seja, é uma representação daqueles que utilizam a água numa determinada bacia. Muito bem. O comitê de bacia, ele indica um preço da água. Ou seja, não a água que vem da torneira, a água que está no rio. Ou seja, para eu coletar a água do rio, eu tenho que pagar. Por quê? Porque é um recurso que está lá e tem que ser bem utilizado, né? Na torneira, nós pagamos pelo serviço que a Companhia de Água e Saneamento nos proporciona de pegar aquela água no rio, transformá-la em potável e nos entregar. Então, a água na torneira tem um preço que é relativo ao serviço. A água no rio é o recurso, é como o anel, que é ouro, que é o recurso, e o trabalhado, que é o ourives, que faz, né? Então, eu estou falando do custo dessa água que está na natureza, que está no rio. Então, o comitê indica um valor por metro cúbico, reais por metro cúbico, para retirar aquela água, mais reais por metro cúbico para consumi-la, e mais reais por metro cúbico pela poluição que vai ser colocada de volta. Então, se tratar, paga menos. Se não tratar, paga mais. Muito bem. Quanto é que nós estamos pagando hoje por essa água? Quanto é que os comitês estão indicando? Que números? São números irrisórios. São números que não dão para absolutamente nada. Dá mal para o comitê realizar suas funções metabólicas básicas, né? De maneira que é por aí que essa gestão econômica tem que acontecer. É no âmbito do Comitê de Bacia, que é uma instituição do Estado brasileiro, que foi criada para melhorar a qualidade das nossas águas, a eficiência do uso delas. E o instrumento econômico está lá. O usuário pagador, o poluidor pagador. Foi um instrumento que a França utilizou há 30 anos atrás para começar o trabalho. Essa é a novidade do nosso sistema. Como é que o sistema de recursos hídricos se diferencia do sistema ambiental? O sistema ambiental é comando e controle, é multa, é punição para o camarada que faz errado. O sistema de recursos hídricos é incentivo econômico. Você olha, eu vou cobrar de você, você quer usar mal a água, ok, você paga mais. Mas
o valor unitário é 2 centavos por metro cúbico. É uma coisa E por que não se mexe nisso? Por que não se revisa isso? Essa é uma pergunta ótima. Não precisa revisar nada. O pior é isso. O comitê precisa ter coragem De aplicar? de aplicar, de cobrar. E o que falta que isso não acontece? Na verdade, falta a sociedade ocupar esses espaços de participação. A pressão de que você falou. Isso. O Brasil tem essa legislação, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, desde 1997. São Paulo, desde 1991. O estado do Ceará, por exemplo, onde enfrenta grave escassez hídrica há muitos anos, tem essa cobrança pelo uso da água instituída também há bastante tempo. E outros estados, na medida em que a água foi ficando escassa, que as regiões foram crescendo e foram poluindo, contaminando os rios, ficando sem água, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do Paraná. Nós não ficamos sem água, não sofremos escassez de água porque estamos num clima de semiárido ou no deserto. Nós temos água, vivemos em regiões de Mata Atlântica, porém nossos rios, nossos mananciais estão poluídos por mau uso. E a gente desperdiça e polui. A poluição é a forma mais perversa com que o Brasil convive de desperdício. E a gente só fala do desperdício da dona de casa, que lava a calçada. Eu vou fazer um primeiro break, mas na volta a gente vai retomar pelas possibilidades que os senhores vislumbrem quanto a... Se não for inevitável, se não der para prevenir, como é que dá para a gente pensar em se adaptar à escassez que, ao que tudo indica, está batendo aí a porta cada vez mais intensamente. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Até já. De volta com o Capital Natural. O programa de hoje trata do que provavelmente é o tema mais importante quando o assunto é gestão de recursos naturais. Estamos conversando sobre nossa relação com a água. Estão conosco a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica, e o professor Benedito Braga, que é o presidente do Conselho Mundial da Água. Malu, queria começar conversando com vocês agora também a respeito do programa Rede das Águas, para lhe perguntar qual é a importância de programas de informação de capacitação técnica e como é que eles podem ser aliados da boa gestão e dos instrumentos econômicos no que diz respeito à água. Olha, a única forma de fazer com que a população mude comportamento e exerça essa pressão para que a gente tenha água em quantidade e qualidade é levando a informação, né? Educando as pessoas e criando condições para que elas participem ativamente desses sistemas de gestão. A Rede das Águas faz isso desde 1993. No início dos anos 90, a SOS Mata Atlântica deflagrou uma grande campanha pela despoluição do Rio Tietê. Nós nos unimos à imprensa, à sociedade, e conseguimos naquela época a maior mobilização em torno de uma causa ambiental que o país já realizou, e reunimos 1.200.000 pessoas numa petição física pedindo a despoluição do Tietê. Quer dizer, a população responde? Responde, quer, só que ela não sabe como participar. A SOS criou uma metodologia que é o monitoramento da qualidade da água, um projeto que se chama Observando o Tietê, que instrumentaliza as comunidades, fornece esse kit de análise de água que a gente usou aqui na virada, para que a população ribeirinha, as pessoas que moram na beira dos córregos e rios urbanos, são mais de 194 córregos na região metropolitana de São Paulo, 390 grupos de monitoramento que coletam mensalmente a qualidade da água, analisam a qualidade da água desses rios e córregos para dizer, olha, está dando resultado? Não está dando resultado? E hoje a gente fez uma análise aqui que deu um resultado péssimo de qualidade da água, dá para ver que está péssimo, mas que já tem um resultado muito diferente de 1991. Em 1991 a gente tinha 0 de oxigênio por litro. Agora a gente tem um resultado saindo da UTI. São 2 pastilhas para medir a quantidade de oxigênio na água. A gente coloca essas 2 pastilhas, aí fica agitando até ela dissolver. Depois a gente vai comparar a cor ali com o que tem na tabelinha.
Quanto menos oxigênio, provavelmente menos vida vai ter no rio, porque não vai ter como essas vidas respirarem. Peraí, qual a temperatura? 23 graus a temperatura da água. Se a gente não consegue visualizar essa bolinha aqui é porque a transparência é zero, né? Ó, a gente, se você chegar, dá pra ver, assim, bem clarinho assim. Dá pra ver. Ó, o próximo indicador é se a gente tem muito lixo flutuante. Aquele mar de garrafa PET. É difícil de ver, mas eu acho que dá pra ver. Então, essas anotações que a Malu está fazendo ali, no final, ela gera um cálculo do índice de qualidade da água. Então, quanto maior a pontuação, melhor vai ser essa qualidade da água. Então, o ideal é que se chegue no máximo dessa pontuação. Você não consegue melhorar a qualidade da água só fazendo, tirando só a garrafa PET da água, não. Isso vai ser uma parte do processo de limpeza do rio. A gente tem que tirar o esgoto, tem que tirar outras cargas químicas que acabam caindo, que a tal da poluição difusa é algo que não dá para saber o que é e nem de onde vem. Tipo, uma oficina mecânica ali que o cara fez na garagem da casa dele, ele não tem aquele ralo de compensação do óleo. Vai para a galeria de água pluvial, cai no rio, vira essa coisa esquisita, a gente não dá para saber de onde vem e nem exatamente que tipo de componente químico tem naquele lugar. Então tem que fazer essa série de ações para realmente tem que estar obra de despoluição, sensibilização da população, as pessoas fazendo cada uma a sua parte, empresas parando de jogar resíduos na água, todo mundo fazendo junto, aí a gente chega nessa melhoria de todos os parâmetros. Quando melhora um, consequentemente acaba melhorando os outros parâmetros também. As pessoas que fazem isso são todas voluntárias, como a gente hoje aqui. A SOS banca o kit, a metodologia, o sistema, né, de dados, e a sociedade se mobiliza. É uma forma de você dar um empoderamento para as comunidades que moram na beira dos rios, dos córregos e que não entendem o problema, não entendem a sua responsabilidade. E aqui a gente vai ver hoje que mesmo tratando esgoto, mesmo investindo bilhões de dólares que estão sendo investidos, se a gente não lutar para diminuir a poluição difusa, que é o pneu do carro, o lixo, o resto de entulho de construção, nós não vamos conseguir recuperar 50% disso, que hoje é esse o volume que se estima. 47% da poluição das águas é o que vem depois de uma chuva. Desafio para salvar os rios urbanos, é fazer com que as pessoas se engajem. A gente tem para isso uma campanha que começa a partir da virada agora, que é o Se Liga no Tietê. Se liga como? Se liga sendo informado de como sua atitude individual, uma garrafa PET que você joga de forma irregular, a bituca do cigarro, o pneu do carro, enfim, todo o lixo, a carga difusa, e se liga conectando a rede de esgoto que estão prontas para que o esgoto que a gente gera vá parar nas estações de tratamento de esgoto. Então, a gente leva informação para a sociedade mostrando como é que faz para despoluir rios urbanos, para que essa pessoa mude comportamento, mude atitude e entenda a importância do saneamento. Com todas as mudanças de governo, com a cultura política de descontinuidade que o Brasil tem, o projeto Tietê não parou. Ele é lento mesmo, é demorado, a gente vai precisar mais 40 anos, mas a sociedade fiscaliza e acompanha com a imprensa, com o Ministério Público, com esses grupos todos. São mais de 7 mil pessoas voluntárias ligadas em várias regiões do Tietê para cobrar esses cronogramas. Se as águas não estão transparentes, o emprego do dinheiro público nas obras de saneamento tem que ser transparente. Esse é o caminho para salvar os rios urbanos. Sem engajamento da população, nem o projeto aconteceria,
A vontade política não se dá por demanda espontânea, só por pressão da sociedade. A sociedade tem que exigir qualidade de vida, tem que exigir saneamento básico. E a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que uma mobilização, uma ação como essa, que parece uma maluquice na virada sustentável, é para chamar a atenção das pessoas, para dizer, olha, tem quem está lutando por isso, para que daqui 20 anos a gente tenha uma cidade melhor. Então, esses programas de acesso à informação, cursos de capacitação, abrir as universidades para incentivar projetos pilotos, iniciativas que resultam em bons resultados, como, por exemplo, a mudança no design das caixas de descarga dos nossos banheiros. Antes nós dávamos descarga com água tratada, cara, né? Com a descarga hídrica, né? A válvula hídrica. E agora a gente tem a caixa acoplada, um design mais barato, que economiza ali mais de 8 litros de água, perto do que a gente gastava. Essas caixas acopladas hoje gastam 3 litros, tem umas mais eficientes que chegam a gastar 2 litros. E em alguns países você sequer dá descarga com água tratada. Logo, nós vamos ter que chegar a esse tipo de avanço. Então, levar para as pessoas um design, produtos que tenham uma certificação de sustentabilidade, que são produtos que não agridem o ambiente, que não poluem, que são mais eficientes na sua cadeia produtiva. Por exemplo, para você tomar um refrigerante, nesse refrigerante estão embutidos de 6 a 7 litros de água. Então vamos usar na produção daquele refrigerante. Você compra 1 litro de refrigerante, você está embutida uma água virtual ali. Quer dizer, se esse produto devolver para a natureza uma água na mesma qualidade que ele captou depois da sua cadeia produtiva, ele pode ter um selo, ele pode ser incentivado pela população. E isso é uma política positiva, que é diferenciada na relação da água ou da relação da gestão ambiental, por exemplo, que foi muito mais feita em cima do comando e controle. A relação com a água, ela tem que vir do comportamento, do dia a dia, porque é essencial, a gente usa sempre. Né? A gente vai retomar daqui a pouquinho, logo após o intervalo, o nosso último bloco dessa edição do Capital Natural. Você fica agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta, falando hoje dos desafios da gestão da água. Este é talvez o bem mais valioso entre aqueles que compõem o capital natural. Conversamos sobre o tema com a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, da SOS Mata Atlântica, e com o professor Benedito Braga, que é presidente do Conselho Mundial da Água. Benedito, ao que tudo indica, já estamos vivendo um período de escassez. Se eu estiver enganado, me corrija, por favor, mas me parece que vem mais escassez por aí. A gente vai poder evitar ou vai ter que se adaptar? A gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que se adaptar dentro de um contexto mais amplo da mudança climática. Né? Eu queria só fazer uma breve digressão nesse tema da mudança climática, que eu acho que é importante, porque essas reuniões das Nações Unidas para tentar chegar num consenso em relação ao tema do clima tem tido uma grande dificuldade porque estão focando na mitigação. Eu acho que se focassem na adaptação e principalmente observassem que o grande impacto da mudança climática é na água, e nós já estamos vendo isso hoje, né? Não estou aqui dizendo de onde vem a mudança climática, se é de origem humana ou se é de origem planetária, mas as mudanças climáticas impactam a água. É esse o real impacto, principalmente para nós, num país que não tem gelo ou coisas dessa natureza. Então, nós estamos vivendo uma situação de grande variabilidade do clima, de
épocas de secas mais extensas, enchentes mais intensas e, portanto, nós temos que nos adaptar. E a situação atual aqui na região metropolitana de São Paulo é de adaptação. Nós não temos, no curto prazo deste ano, nada a fazer a não ser usar menos água. Nós esperávamos em dezembro, janeiro e fevereiro, talvez uns 600, 700 milímetros de chuva, e nós tivemos 1/10 disso, não é? Ou seja, uma situação, como você mesmo descreveu, inusitada. Nos registros históricos da região, não se observa nenhuma situação tão drástica quanto essa. A anterior que tivemos, 53, 56, foi a maior estiagem, que inclusive serve como base do setor elétrico, hidroelétrico, para definir o risco do sistema, etc. Então, nós estamos abaixo daquela situação, uma situação absolutamente anômala. E as chuvas, agora, a tendência é diminuírem. Daqui até outubro, a tendência é muito menos chuva do que de outubro até março, né? Então, nós estamos entrando no período seco. Ora, nós não temos de onde buscar essa água. Se nós reduzirmos em 50%, digamos, o nosso consumo, isso equivale à construção de um reservatório enorme de água, usando no mesmo padrão de consumo que nós temos hoje. Então, quando a gente diz assim, tome um banho menor... Eu ia lhe perguntar quais são os exemplos. Reduzir 50% na vida prática significaria o quê? Por exemplo, eu tomo um banho de 10 minutos, eu passo a tomar um banho de 5. Eu usava um jato muito forte no chuveiro, que eu gosto de tomar essa ducha gostosa. Massageadora. Uma massageadora, não faço mais massagem. Não é? Eu abaixo, eu vou escovar o dente, eu fecho não deixo a torneira rolando. Eu não lavo mais o carro até voltar a chover. Isso não vai matar ninguém, o carro ficar sujo, não é? Então, lava com a água da chuva. Lava com a água da chuva quando ela vier. Portanto, não tem escapatória. E aí os meios de comunicação são fundamentais para transmitir essa mensagem à população de que o caso é gravíssimo. Estamos na UTI. O programa desta semana vai ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, projeto da SS Mata Atlântica, e também de Benedito Braga, que é PhD em Recursos Hídricos pela Stanford University e presidente do World Water Council, Conselho Mundial da Água. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches. Até o próximo programa.